E aí, eu falei pra gente assim, cadê aqueles 100 reais que a gente tem? Ela falou, tá na gaveta. Por quê? Eu falei, me dá esses 100 reais aí. E eu botei esses 100 reais no bolso e saí sem rumo. Eu não lembro exatamente por que eu coloquei no bolso. Eu não sei se eu tava pensando em sair, gastar de raiva. Eu não lembro o que eu queria, assim. Ou se, às vezes eu não tinha nem plano nenhum. Mas eu botei 100 reais no bolso e saí andando. Eu tô falando, assim, de uma terça-feira, 2 da tarde no Rio de Janeiro, 40 graus. Para quem conhece o Rio, nessa época eu estava morando na beira de uma comunidade ali em Vargem Pequena, eu fui andando até o Recreio. Então imagina quantos quilômetros eu andei, debaixo do sol. E aí fui andando. E aí eu passei em frente a uma igreja. Imagina, eu sou crente desde criança, filho de pastor, neto de pastor. Eu escutei tipo uma música, tinha 8 pessoas dentro da igreja, era uma terça-feira, 2 horas da tarde. Eu estava tão desesperado que eu entrei. Eu entrei na igreja. E aí eu sentei lá no último banco, era uma igreja que devia sentar 800 pessoas e tinha 8. Tudo senhorinha assim. E tinha um pastor falando, e o pastor falava assim, bom, vamos para o momento das ofertas. Eu falei, cheguei na hora da oferta. Você lembrou daquela nota? Eu tô aqui angustiado, tentando resolver minha vida. E o pastor falou assim, hoje você vai trazer tudo que você tem. Eu cheguei nessa hora, eu falei assim, cara, eu por dentro, esse cara é maluco, né? Eu tô com 100 reais aqui. Ele falou, talvez tudo que você tenha seja 100 reais. Nossa. Aí eu falei assim, esse cara não vai conseguir me enganar. Isso é uma técnica, eu sou crente desde criança, não é possível e tal. E ele falou assim, e se você tá na dúvida que é de Deus, você não tem perguntado para ele se ele existe ou não? Descobre hoje de uma vez, pega os 100 reais que estão no seu bolso, traz aqui no altar. E se ele não fizer nada em uma semana na sua vida, ele não existe, aí você mata a maior dúvida da sua vida. Quando ele falou isso, eu falei, é verdade, pum, peguei os 100 reais. Deixou. Ele estava falando pro público, mas só tinha eu de homem e o resto eram 8 senhorinhas. Fui lá e dei no altar. Quando eu botei o dinheiro no altar, ele segurou minha mão e falou assim, daqui a uma semana volta comigo. Eu falei assim, eu olhei pra ele e ri, eu falei, esse cara é maluco, né, cara? Volta comigo. Volta comigo. Eu tô fazendo só pra mostrar que Deus não existe, o cara volta comigo. E aí voltei pra casa, era uma terça-feira. Na quinta eu recebi uma ligação, uma pessoa pedindo pra falar, eu poderia falar com o Thiago Brunet e tal. Lembrando que nessa época eu não era conhecido, ninguém sabia quem eu era, eu não fazia o que eu faço hoje. E esse cara no telefone falou assim, meu nome é Júnior, eu moro na cidade tal, falou uma cidade do interior do Paraná. E eu soube que você tem uma empresa, na verdade já estava falida, e que você ajuda empresários cristãos a empreender com sucesso, com propósito e tal. Do que esse cara estava se referindo? Na época que eu tinha agência de turismo, quando um pastor, eu fazia viagem para Israel, então eu conhecia muitos pastores. Quando um pastor outro me pedia para dar uma palestra na rede de empresários da igreja e tal, eu ia. Ele estava se referindo a isso. Aí ele falou assim, você não tem um livro de empreendedorismo sobre como a gente chegar no lugar que Deus tem pra gente e tal? E na época eu já estava formatando a possibilidade de escrever um livro e escrevi, chamado Rumo ao Lugar Desejado, que na época era só um protótipo e era uma apostila. Eu falei assim, tem um livro. Ele falou assim, eu quero comprar. Eu falei, cara, como é que eu vou transformar essa apostila num livro, né? Ele falou assim, tá, o senhor quer um livro, 2 livros? Não, eu quero 1000 livros. Nossa. Eu falei, 1000 livros? Aí ele falou assim, quanto é o livro? Aí eu falei, 30 reais. Eu não tinha um livro ainda, né? Aí ele, tá bom. Você me entrega em quanto tempo? Eu falei, eu acho que em 30, 40 dias eu consigo ajeitar tudo. Aí ele falou, tá bom. Então, eu não sei quais são os teus custos, então amanhã eu deposito. A gente nunca se viu na vida. A gente foi se ver depois, né? Até então a gente nunca tinha se visto. Ele foi dar um sinal antes? No outro dia, não é um sinal, ele deu os 30 mil reais. E aí, na sexta, isso foi na quinta, na sexta eu tinha os 30 mil, na terça eu estava onde? Lá na igreja, levando os 1000 que o pastor falou. Aí eu falei, o senhor tinha razão. Ele falou, então, a partir de hoje não precisa vir mais não, mas nunca mais duvide. Uau! De que quando Deus te faz um trato, Ele cumpre. Meu Deus.